Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ninguém sabia onde ela estava. Isso era bem estranho. A porta do escritório estava fechada e tinha um bilhete colado nela. Também parecia que tinha alguém no banco do passageiro. Começamos a desconfiar de todo mundo, pensando se a pessoa que as levou estaria entre nós. O corpo foi largado como se fosse um saco de lixo no acostamento da estrada. Eu logo percebi que era um cadáver de uma mulher. E eu tinha uma boa noção de quem podia ser. Trabalhando com um assassino. Lubbock é uma cidade agrícola. Tem muita gente boa aqui. São pessoas que só querem criar a sua família em bairros seguros, onde a criminalidade é baixa. Muitos moradores daqui são cristãos. Alguns chamam de a fivela do cinturão da Bíblia. Eu sou Natosha Davis. Eu nasci em Slayton, Texas, que fica nos arredores de Lubbock. A cidade tem um centro enorme. Muitos trabalham juntos ou vão à igreja juntos, mas como é bem grande, nós conhecemos muita gente. Minha mãe Peggy se casou. Ela teve 4 meninos e se divorciou. Depois ela se casou de novo com meu pai e eles tiveram 2 meninas, eu e a minha irmã caçula. O meu pai morreu num acidente quando eu tinha apenas 8 anos de idade. A minha mãe era muito simpática. Ela conversava com todo mundo. A coisa mais importante da vida dela era a família. Os filhos, sem sombra de dúvidas. E depois eram os netos. Quando o Joe entrou na nossa vida, o foco não era a gente. O foco era minha mãe e a felicidade dela. Eu queria que ela fosse feliz e eu sabia que ela seria mais feliz com alguém do lado dela. O meu irmão mais velho, Vaughn, tem um amigo chamado Michael, que é irmão do Joe. Eles é que apresentaram o Joe para minha mãe. Meus parentes combinaram de ir a um rodeio nos arredores de Lubbock, um lugar chamado Rawls, Texas. Meu irmão já conhecia há um tempo e aí nós dois começamos a conversar e a nos conhecer melhor. Dançamos e foi aí que tudo começou. A gente namorou por 3 anos antes de casar. Eu sou Annie Hill e eu trabalhei na escola pública de Lubbock por cerca de 24 anos. A escola pública de Lubbock é uma instituição para pessoas com deficiência intelectual e pessoas vulneráveis. O nosso raio de atuação é bem amplo: terapia ocupacional, fisioterapia, aconselhamento, tratamento médico, programas educativos. A escola, na época em que trabalhei lá, tinha cerca de 450 residentes e tínhamos cerca de o dobro desse número na equipe. E entre todos os serviços disponíveis na instituição, nós tínhamos que oferecer a maioria durante o dia todo. Os funcionários interagiam com a equipe em algum momento, quando paravam para tomar café, quando saíam para almoçar. Se tivessem algum problema com um relatório, eles iam até a sala dos colegas para pedir ajuda. A Kay trabalhava comigo como
secretária. A Kay era simpática e profissional. Ela era uma pessoa reservada quando conversava comigo. Eu entrava para entregar os relatórios e, às vezes, ela se abria comigo e me contava coisas que ela fazia quando era criança, mas, na maioria das vezes, a nossa interação era profissional. Mas eu trabalhava bem do lado da Peg. A Peg era muito calorosa e simpática. Ela me cumprimentava com um sorriso sempre que eu a procurava para falar de trabalho com ela, mas ela parecia ficar feliz de me ver sempre que eu chegava. Era difícil não gostar dela. Ela me tratava de um jeito quase maternal, apesar do fato de eu ter quase a mesma idade que ela. Era um dia muito bonito, uma manhã bonita. A gente saiu e geralmente ela acordava cedo, ia lá para fora, fumava um cigarro, tomava um cafezinho e ia se arrumar para sair para trabalhar. Minha mãe costumava passar pela minha casa quando saía para trabalhar e às vezes a gente se encontrava no caminho e a gente acenava uma para outra ou falava pelo celular antes de chegar no trabalho. E naquela manhã, quando ela me ligou, eu estava com 9 meses de gravidez na época. E eu perguntei onde ela estava. Ela disse que tinha pegado outra rota para a escola. O que era bem estranho, porque ela era muito metódica. A Peg e a Kay fumavam e costumavam sair juntas para fumar. Às vezes, elas se encontravam do lado de fora. Minha mãe trabalhava com a Kay e elas faziam intervalos juntas para sair para fumar. Naquela tarde, eu iria viajar num feriado prolongado. Eu vi a Peg do lado de fora do prédio onde ela trabalhava e parei para falar com ela. E eu falei que ia sair da cidade. Ela me disse adeus. E aqui é meio incomum se expressar assim, a menos que você não tenha a intenção de rever a pessoa. E eu achei aquilo estranho. O Gerald é deficiente visual. A minha mãe levava ele para o trabalho e depois ia buscar. Naquele dia, por volta das 15:05, Sammy, a filha da Peg, me ligou e disse: "Tem notícias da mamãe?" E eu disse: "Não, estava bem ocupado e não tive tempo de falar com ela. Ela não me ligou e eu não liguei para ela." Então liguei para ela para ver onde ela estava. Telefonei para o trabalho dela, mas ela não atendeu. Então liguei para o celular e caiu na caixa postal. Ela nunca fazia isso, sempre retornava. Às 5 da tarde eu cheguei em casa. Recebi uma ligação do meu pai, o Gerald. Ele queria que eu tentasse entrar em contato com a minha mãe, porque ele ia trabalhar até tarde. Ela sabia que o Gerald precisava de carona para casa e ela teria tomado as providências para isso. Ou então ela teria avisado: "Ei, vou me atrasar." O meu marido é bombeiro, então eu liguei para ele e perguntei se tinha algum acidente no caminho que minha mãe costumava fazer. E ele disse que não sabia de nenhum. E enquanto eu tentava ligar para ela, eu tive um mau pressentimento. Essa sensação me dominou e minutos depois eu saí de casa para procurar ela. Entrei no meu carro e dirigi até a escola.
O carro dela ainda estava no estacionamento. Nesse momento, passava das 5 da tarde e o setor dela estava fechado por causa do tipo de instituição onde ela trabalhava. Mas eu consegui entrar pela porta dos fundos e fui até o escritório dela. A porta do escritório estava fechada e tinha um bilhete na porta da chefe dela que dizia: Peggy, quando voltar do almoço, por favor, venha falar comigo. Se aquele bilhete ainda estava na porta e o carro dela ainda estava no estacionamento, onde ela estava? Eu saí de lá e voltei para o estacionamento. Quando eu olhei, a minha irmã estava vindo na minha direção. E aí eu soube que ela também tinha tentado falar com a nossa mãe. E em algum momento ela decidiu ir até lá. Então, depois de se encontrar no estacionamento, a gente foi até o escritório principal para falar com a chefe dela. Quando a gente chegou no prédio da administração, a chefe dela disse que a minha mãe tinha saído para almoçar com a Kay Harrison. Uma testemunha viu a minha mãe e a Kay entrarem num carro com um homem. E elas não tinham voltado do almoço. Uma testemunha viu a minha mãe e a Kay entrarem num carro com um homem. E elas não tinham voltado do almoço. Quando eu ouvi isso, soube que não era um bom sinal. Tinha alguma coisa muito errada. A minha mãe, ela não faria isso. Primeira coisa, ela enjoava no carro. E a testemunha disse que a minha mãe sentou no banco de trás. Ela nunca se sentaria no banco de trás de um carro. Tinha alguma coisa errada. Eu recebi uma ligação da minha chefe e ela disse: eu só quero te avisar que a Peg e a Kay desapareceram. Eu fiquei em choque. Perplexa, eu nunca imaginei que ela seria vítima de um crime tão terrível. A Natosha apareceu por volta das 6h30 e a gente foi para a casa dela. Todo tipo de coisa passou pela minha cabeça naquela hora. A gente não sabia o que pensar, porque ficava tentando imaginar o que tinha acontecido. Por que a levaram, afinal? Onde ela estava? Onde ela estava? Eu liguei para a polícia e pedi para que alguém fosse à minha casa para eu poder comunicar oficialmente o desaparecimento. Eu consegui o celular do marido da Kay. Eu liguei para ele e pedi, por favor, para ele fazer um boletim de ocorrência. Porque eles levariam mais a sério se houvesse 2 mulheres desaparecidas em vez de uma só. Quando o policial chegou na minha casa para ouvir a história, eu falei para ele que aquilo era muito estranho. A minha mãe jamais fugiria. Minha mãe nunca deixaria o meu pai esperando na oficina. Ela nunca faltaria ao trabalho e não sairia para almoçar naquele dia porque tinha uma consulta médica no dia seguinte. Ela tinha que trabalhar no período do almoço para poder ter tempo de ir à consulta médica. Começamos as buscas na noite em que ela desapareceu. A família inteira tinha esperança de que a encontraria com vida. O meu marido e a minha cunhada pegaram o carro e saíram por aí para tentar ver se conseguiam encontrá-la em um parque
em Playa Lake, aqui na cidade. A gente tinha esperança que ela ligasse para dizer: oi, eu tô aqui, tá tudo bem, vem me buscar. Mas eles não acharam nada. Meu nome é Billy Kuntz e atualmente eu sou capitão da polícia do condado de Lubbock. Em 2006, eu trabalhava como investigador da divisão de homicídio de Lubbock. Eu fui designado para esse caso específico em 10 de agosto de 2006, que era o dia seguinte ao que a Peggy Merrimon e a Kay Harrelson foram dadas como desaparecidas. Quando uma pessoa está desaparecida, a primeira coisa a fazer é falar com a família, é claro, e tentar descobrir o último lugar em que ela foi vista. E aí começamos, de fato, a reconstruir os seus passos. As primeiras pessoas que foram entrevistadas pelos investigadores foram o Sr. Gerald Merrimon e o Sr. Harrelson. E logo depois disso, enviamos 2 policiais até a escola pública para tentar iniciar as entrevistas no local de trabalho. Logo no início desse caso, nós tivemos que averiguar se essas 2 mulheres tinham se inspirado no filme Thelma e Louise e ido para Las Vegas para dar uma escapada. Nós não sabíamos. Então, a saída foi começar a investigação por aí e tentar confirmar isso. Parecia ser um lugar muito normal e muito feliz, mas isso não podia estar mais longe da verdade. Todo mundo estava morrendo. Foi um acontecimento sinistro. Ele guardava segredos e eu não aguentava mais. Seu assassino era conhecido. O que podemos fazer para descobrir a verdade? Disseram que foi acidente. Eu acho que foi assassinato. Eu só quero saber o que aconteceu. Minha história de horror. No ID. Nenhuma criança devia morrer daquele jeito. As suspeitas abrem caminho para desconfianças. Pra onde a gente vai? Pra onde eu quiser te levar. E as evidências comprovam que os assassinos estão mais perto do que se imagina. Mas pude olhar nos olhos do assassino da minha mãe. Vivendo com o inimigo, Sombras da Morte, no ID. No dia seguinte, as buscas continuaram. A gente se dividiu em grupos, então alguns foram para o trabalho dela, outros foram até a delegacia de polícia e o restante ficou do lado do telefone esperando alguma notícia. A testemunha da escola pública pôde fornecer uma descrição bem detalhada do veículo em que elas entraram. Então eu embarquei em um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do Texas e sobrevoei a área, procurando por um veículo compatível com a descrição que nos deram, para ver se o carro tinha sido abandonado. Por mais incrível que pareça, em Canyon Lakes tinha um modelo sedã parecido com o veículo da descrição. Nós o encontramos submerso no lago, então achamos que era uma pista. Mas o corpo de bombeiros chegou, retirou o veículo do lago e era só um carro que estava lá há um bom tempo, abandonado e sem nenhuma ligação com o caso. Nós pudemos descartar a hipótese de terem partido voluntariamente, ou seja, elas não foram por vontade própria, porque começamos a analisar a parte financeira e acabamos descobrindo que elas não fizeram nenhuma ligação, não houve nenhuma transação nas contas bancárias ou saque de dinheiro, nem nada que nos levasse a crer que elas tinham planejado desaparecer. A gente mantinha o marido da Kay informado sobre as buscas, onde elas estavam acontecendo e quando elas estavam em andamento. E perguntamos muitas vezes se ele gostaria de ajudar. E não é que ele não quisesse ajudar. Eu só acho que ele tinha um jeito bem diferente de encarar o que estava acontecendo. E eu realmente acredito que ele pensava que a Kay
Voltaria e entraria pela porta. Uma testemunha tinha visto as duas mulheres entrarem num carro com outra pessoa. E essa jovem que as viu reconheceu o homem com quem elas estavam, mas não sabia quem ele era. Depois eu soube que ela tinha acabado de ser contratada pela escola. Então, ela conhecia aquele homem, mas não sabia o nome dele. Para fazer um retrato falado, o nosso procedimento é chamar a testemunha para comparecer à delegacia, onde temos um profissional especificamente treinado para fazer esse trabalho. Sempre que divulgamos um retrato falado, nós recebemos muitas ligações e múltiplas pistas e cada uma delas tem que ser investigada. Nós, mulheres, ficamos com muito medo, porque nós não sabíamos se era alguém conhecido, nem sabíamos se era alguém da cidade que poderíamos encontrar, então o pavor era grande em toda a comunidade. Era um clima de muita tensão que ficava no ar, todo mundo tinha teorias, todo mundo se preocupava. Começamos a desconfiar de todo mundo, pensando se a pessoa que as levou estaria entre nós. Eu ouvi muitas especulações sobre quem seria ele e devo admitir que o retrato parecia muito com o zelador. O zelador trabalhava na escola pública, era só o que nós sabíamos. Então ele foi interrogado na delegacia. Na época, eles tinham alguns suspeitos. O outro era um representante sindical que tinha chegado de outra cidade. Ele estava na escola naquele dia. Eu fiquei sabendo que o representante do sindicato tinha visitado a escola. Não acontecia com frequência e ele não ficava muito tempo, geralmente um dia ou dois. A descrição batia com a da testemunha e ele também tinha um carro parecido com o que ela viu. Os dois cooperaram totalmente, autorizaram o acesso aos celulares, deram declarações sobre o paradeiro no momento em que elas desapareceram. Essas informações logo foram confirmadas e foi por isso que eles foram liberados, porque o álibi deles era sólido. A terceira pessoa que surgiu como um possível suspeito, com base no retrato falado, era Mickey Patterson, que trabalhava no gerenciamento de riscos da escola pública de Lubbock. Mickey Patterson e eu trabalhamos no mesmo escritório por cerca de 10 anos. Ele era responsável pela segurança. Ele fazia apresentações sobre diferentes aspectos da segurança, como usar os extintores de incêndio, o que fazer durante um tornado. O Mickey não falava muito e sempre me pareceu um tanto retraído, um pouco triste e meio deslocado entre os outros. Ele estava no trabalho no mesmo dia que elas estavam. Então ele sumiu por alguns dias depois que elas desapareceram. E naquela segunda ou terça, quando ele voltou, o cabelo estava de outra cor e ele tinha raspado a barba e tinha mudado toda a aparência dele. O Mickey Patterson se apresentou na delegacia voluntariamente para ser interrogado. A primeira história dele é de que tinha ficado doente no trabalho e tinha saído da escola pública por volta do 12:30 para ir a Trigger House.
A gente sabia que ele morava em um estacionamento de trailers nos arredores de Lubbock. Então enviamos investigadores até o local para analisarem as imagens das câmeras de segurança no horário em que ele deveria ter chegado lá. As imagens das câmeras do estacionamento de trailers indicavam que ele chegou lá ao 12:03, que era um horário diferente do que ele tinha declarado. Também parecia que tinha alguém no banco do passageiro. Não conseguimos definir se era homem ou mulher, mas no depoimento original que ele nos deu, ele garantiu que tinha voltado para casa sozinho. Então, sabíamos que ele não tinha falado a verdade na declaração. Quando Mickey Patterson foi confrontado no segundo interrogatório sobre as imagens das câmeras de segurança, de repente ele mudou a versão dele e disse que tinha saído do trabalho mais cedo do que contou antes e depois ido para a região da universidade local, onde procurou uma prostituta que conhecia pelo nome de Rachel e que eles foram juntos para o trailer dele. O trailer do Mickey Patterson foi revistado. Naquele momento, os agentes da perícia que entraram lá notaram que ele estava estranhamente limpo para ser uma residência de um homem solteiro. No entanto, não havia nenhum tipo de prova que o ligasse diretamente ao desaparecimento da Peggy Merrimon ou da Kay Harrelson. Enquanto estávamos investigando o Mickey Patterson, tentando encontrar inconsistências na história que ele contou, tinha outros policiais na escola pública interrogando todo mundo. Nós analisamos as trocas de e-mails entre os 3 suspeitos, analisamos as ligações telefônicas que eles tinham feito entre si e, basicamente, qualquer coisa que indicasse uma ligação entre os 3. É muito frustrante quando temos um suspeito como o Mickey Patterson, que contou 2 histórias diferentes. Nós acabamos descartando ambas as versões e ainda por cima não conseguimos prendê-lo mesmo assim. No entanto, não podíamos nos precipitar e tínhamos que obter provas para garantir que prendemos a pessoa certa. Depois de cerca de 2 semanas, a gente tentou organizar uma busca por conta própria. Afinal, não tinha ninguém para nos ajudar, nos orientar ou então dizer o que fazer ou o que não fazer. A família se uniu e decidiu agir. A gente conversou sobre isso e definiu como organizar a busca. A gente falou com uma organização e se encontrou com eles e decidiu que iria fazer isso no fim de semana seguinte. Ela desapareceu dia 9. E não foi no fim de semana seguinte, mas no próximo fim de semana. Então já fazia uns 10 dias, 9 ou 10 dias. Todos combinaram de se encontrar num parque na Avenida North University. Nós saímos de lá e muita gente veio ajudar. Foram centenas de pessoas que participaram da busca e ofereceram o seu tempo. Quando começaram a se organizar, percebemos que eles já tinham mapeado tudo. Nós iríamos a diferentes áreas e diferentes lugares. Da região norte da cidade, do lado norte de Lubbock, à região oeste de Lubbock. E a escola pública ficava descendo a rua de onde saímos para procurá-la. E depois fomos até a área onde outras mulheres tinham desaparecido. Elas tinham sido encontradas ao norte daquela área 3 anos antes. A gente precisava continuar procurando, sempre que fosse possível. A polícia local tem recursos limitados e pouco pessoal. E era o máximo que podiam fazer, então foi decisivo organizar e conduzir aquelas buscas, além de chamar agências de fora da cidade para vir nos ajudar. A nossa família tinha esperanças de encontrá-la com vida. Mas na casa de quem ela poderia estar? Em que portas nós teríamos que bater para encontrá-la? A gente trabalhou com a imprensa local e pediu voluntários durante algum tempo. A polícia continuou vigiando o Mickey por várias semanas depois do incidente. Um dos investigadores me ligou e disse que precisávamos procurar ao norte de Frankfurt. Ele viu o Mickey Patterson parado na estrada. E ele ficou lá olhando na direção de Frankfurt. Ele ficou parado no acostamento por
30, 40 minutos, 1 hora, ele ficou sentado lá, sem fazer nada, com um olhar fixo. A gente foi até aquela área e procurou, mas não achou nada. Nós procuramos em valas, estábulos, estradas vicinais, casas abandonadas, carros abandonados. Ei, venham aqui! Ei, venham aqui! Alguém da equipe ligou pra gente e contou que tinha achado um corpo. Naquele momento, eu não sabia se era a Peggy, se era a Kay ou se era uma terceira pessoa. Depois que me avisaram, eu fui até o local. Ficava ao sul de Shallowater, Texas, a oeste de Lubbock. O corpo foi largado como se fosse um saco de lixo no acostamento da estrada. Eu logo percebi que era o cadáver de uma mulher loira, e eu já tinha uma boa noção de quem podia ser. Bom, foi exatamente aqui que a equipe de busca localizou o corpo dela. Ele estava caído naquela vala. Eu me lembro que era a cabeça, os pés que estavam, enfim, o corpo dela estava meio de lado no declive e tinha umas ervas daninhas. Com o cadáver naquele estado de decomposição, não dava para fazer uma avaliação rápida do que podia ter causado a morte dela. Depois que a equipe da perícia concluiu o trabalho no local onde o corpo foi encontrado, ele foi levado para o gabinete do médico legista. A gente não soube por algum tempo de quem era o corpo. Tinha outras mulheres desaparecidas na área de alguns anos atrás. A gente torcia para não ser nem a Peggy nem a Kay. Todos estavam ansiosos para ver as duas voltarem para casa com vida. A gente estava de luto, mas ainda não sabia por quem deveria chorar. Uma das hipóteses era que o homem que a sequestrou estava atrás da Peggy e a Kay atrapalhou seus planos. E talvez ele ainda tivesse a Peggy como refém. Era uma nova esperança para todos nós, porque ela não tinha sido encontrada. Ela ainda podia estar viva, ainda podia estar bem. Começou a chover logo que nós achamos a Kay. E choveu por dias seguidos. E aquela área inundou. Quando conseguimos voltar para o local, nós recomeçamos e expandimos a partir de lá. Nós intensificamos as buscas pela região com quadriciclos e também sobrevoamos com helicópteros. Nós vasculhamos cada trecho daquela área. A família também vasculhou, mas não conseguimos encontrar a Peggy. A investigação, em um dado momento, perdeu o fôlego porque não tínhamos mais pistas para seguir. Nós achávamos que já tínhamos identificado o suspeito, mas não tínhamos provas suficientes para prendê-lo. Houve muitas reuniões entre a promotoria e a polícia local. Eles apresentavam o que tinham, nós falávamos do caso, dizíamos vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Então, eu acho que foi de comum acordo concluir que precisávamos de mais provas antes de ter certeza de que podíamos prosseguir. Eles nos informavam sobre tudo. A gente sabia que o Mickey Patterson não estava mais na casa dele. Sabia que a escola pública teve que dar para ele uma licença remunerada por quase 1 ano. O carro dele tinha sido confiscado e também periciado. E a gente sabia que eles o chamaram para o teste do polígrafo e o interrogavam às vezes.
A polícia estava de mãos atadas. Estava num beco sem saída. A gente precisava mover uma ação civil. A área civil oferece algumas oportunidades que não existem na área criminal. É possível obrigar as pessoas a fazerem certas coisas que não seriam possíveis num processo penal. Em uma ação civil, resumindo, as provas preponderantes têm um peso bem maior do que qualquer dúvida razoável em um processo penal. O advogado civil da cidade entrou em contato com a gente para saber se podia fazer alguma coisa para ajudar a acelerar o processo. Nós fizemos absolutamente tudo para garantir que o caso avançasse, mas não tínhamos provas suficientes para dar prosseguimento e a ação civil meio que ajudou a agitar as coisas. Mickey Patterson aceitou se submeter ao teste do polígrafo, mas queria que fosse aplicado por uma empresa privada. Eu acho que ele quis isso porque pensou que o advogado dele podia contratar alguém para dizer que ele tinha passado. Ele pagou pelo teste do próprio bolso e chamou um examinador particular para aplicar. Ele contou para todo mundo que tinha passado. Mas ficamos sabendo por outras pessoas que, na verdade, ele tinha falhado no teste. E como ele espalhou aos quatro ventos os resultados desse teste do polígrafo e não estava falando a verdade sobre os resultados do tal teste, o nosso argumento foi que ele abriu mão da confidencialidade e do privilégio de não o usarmos contra ele. Na entrevista com o examinador, ele admitiu que a Kay Harrelson e a Peggy Merriman tinham ido com ele até o trailer e disse que a Peggy e a Kay tinham feito sexo uma com a outra e ele jogou as chaves do carro para elas e não sabia o que tinha acontecido depois. Eu não acreditei em nenhuma palavra, assim como nas outras histórias, mas acreditei no fato de que elas tinham ido com ele até o trailer. Quando essa informação da ação civil foi divulgada, ela deu ao procurador a prova que ele precisava para seguir adiante com o processo penal pelo homicídio de Kay Harrelson. Parecia ser um lugar muito normal e muito feliz, mas isso não podia estar mais longe da verdade. Todo mundo estava morrendo. Foi um acontecimento sinistro. Ele guardava segredos e eu não aguentava mais. E seu assassino era conhecido. O que podemos fazer para descobrir a verdade? Disseram que foi acidente. Eu acho que foi assassinato. Eu só quero saber o que aconteceu. Minha história de horror. No ID. Eu sou inocente de verdade. Ele não poderia ter feito isso. Então, 10 anos depois, começou o pesadelo e eu virei um suspeito. A arma não foi encontrada porque a arma não estava lá. Eu não acho que foi ele. Não há provas que o liguem à morte dessas duas pessoas. Nós pegamos o cara que é culpado. Culpado ou inocente? No ID. Nós já tínhamos desistido de encontrá-la e ele seria julgado pela morte de Kay Harrelson. Então recebi uma ligação dizendo que um fazendeiro viu uma coisa estranha e, para resumir a história, conseguimos encontrar o corpo da Peggy. Eu estava no trabalho quando os restos mortais foram achados perto de um campo.
Graças a Deus alguém a encontrou. E, no fundo, foi bom para todos nós. Eu fiquei aliviado quando finalmente soubemos que os restos da minha mãe tinham sido localizados e recuperados. A gente pôde tirar esse peso enorme dos ombros. Eu senti alívio por saber que a gente não precisava mais imaginar e podia lamentar como qualquer morte normal. E finalmente seguir em frente. A Peg era uma amiga maravilhosa e eu pretendia manter contato com ela e me senti privada dessa oportunidade. Eu me sinto mal e com o coração pesado de pensar no horror que ela deve ter enfrentado. Uma das provas mais contundentes que tínhamos eram os sinais das torres de celular e os registros telefônicos do Mickey Patterson. Onde o corpo da Kay foi achado, algumas semanas depois do homicídio, descobrimos que o celular dele estava nessa área onde o corpo dela foi encontrado. Em outras palavras, ele não tinha por que estar naquela região do condado. Quando encontramos o corpo da Peg, nós analisamos os sinais das torres de celular novamente. E, por volta do horário do desaparecimento, o celular dele passou pela área onde o corpo da Peg foi achado. Ele estava a muitos quilômetros de distância de onde o corpo da Kay foi dessovado. Então, achamos que esse era um forte indício de que ele era culpado pela morte das duas mulheres. Eu chorei quando ele foi condenado. Foi parecido com o que eu senti quando eles contaram que tinham achado os restos da nossa mãe. Foi uma sensação de alívio. Foi bom saber que, finalmente, esse homem de quem a gente suspeitou por tantos anos de ter cometido esses crimes, ele finalmente iria pagar por eles. Foi um alívio saber que ele sairia das ruas e não machucaria mais ninguém. Eu tentei entender por que ela teria entrado no carro naquele dia. A gente nunca descobriu. Ninguém nunca disse, o Mickey nunca contou e jamais vamos saber. E eu não sei por que ela decidiu entrar no carro naquele dia. E nem por que ela sentou no banco traseiro. Eu não acho que ela queria ir. Eu acho que ela foi pela Kay. As primeiras perguntas que as famílias quase sempre me fazem é por que isso aconteceu? E eu nunca consegui dar uma resposta sobre certos detalhes. Ele nunca se dispôs a contar o que aconteceu. E eu nunca sei se ele tentou abusar sexualmente delas. E quando elas se recusaram ou resistiram, ele as matou por causa disso. Ou se ele as matou por prazer. Enfim, eu não sei como responder a isso. Quando eu fiquei sabendo que o Mickey Patterson tinha morrido na prisão, foi o dia em que eu finalmente consegui liberar a tensão. Mesmo depois que ele foi preso, eu nunca me conformei. Só então eu pude chorar de verdade e deixar essa sensação passar. Acabou, a história terminou. Era o fim da linha. Eu gostaria que ela tivesse conhecido os netos e bisnetos dela. Queria que ela convivesse com eles e incutisse neles o seu caráter. Queria que eles vissem a sua alegria e o amor que ela teria por eles. Eu gostaria de ver isso. Eu sei que ela se foi e não está mais aqui. Mas ela sempre estará com a gente em espírito, em alma.
Ela vive em nós. Nos nossos filhos, nossos netos. Nós a amamos muito. E nós a veremos de novo um dia. Ela se saiu bem. Versão brasileira, Vox Mundi.